O que é medo? Existe uma razão da gente entender, poxa, o que é medo? O que é medo e o que não é medo? Porque, além de você saber o que é as coisas na sua vida, você também precisa compreender o que aquilo não é. Então, o medo, o que ele é? É um mecanismo de defesa do nosso cérebro e age naturalmente a nosso favor, sempre com o intuito de sobrevivência. Cientificamente falando, isso é o medo. Mas, Felipe, o que não é medo? Muitas vezes as pessoas pensam, eu tenho medo de falar em público. Isso na raiz da essência, por quê? Para você compreender alguma coisa, você tem que entender o que está causando aquilo. E quando eu digo eu tenho medo de falar em público, é natural falar? É natural. Posso continuar falando? Pode continuar falando e está tudo certo. Mas se a gente for olhar na raiz, você sempre está conectado a algo negativo. Aquilo não é um real medo. Aquilo é uma insegurança de talvez ser rejeitado, de não ser aceito, de falhar, entre outros fatores. Então, o medo, ele literalmente pode travar uma pessoa. Ele pode travar. Felipe, mas por que é importante eu superar esse obstáculo? Por que é importante eu vencer esse medo? É importante você vencer o medo porque ele paralisa frente às grandes oportunidades na sua vida. Dentre você compreender o que é medo, o que não é medo e por que é importante vencer esse obstáculo, exemplo. Se você vai atravessar uma avenida movimentada, você não atravessa uma avenida movimentada sem olhar para os lados, porque você tem medo da morte. Existem alguns medos padrões. Medo da morte, medo da pobreza, medo da rejeição, medo de não ser o suficiente para fazer aquilo acontecer na própria vida. São vários medos que bloqueiam. Então, é natural muitos deles. O problema é quando ele excede o entendimento e quando esse medo limita você de tomar decisões inteligentes e importantes na sua vida e você não consegue vencer os maiores desafios por conta do medo, dessa raiz negativa que eu vou mostrar estruturadamente para você. Então, lembre-se, se você vai atravessar a rua, é natural você não atravessar uma avenida movimentada sem olhar para os lados, porque você tem uma região do cérebro que chama-se amígdala, um G no meio, não é a da garganta. Amígdala, na comunicação, o óbvio precisa ser dito. Então, essa amígdala do cérebro, ela é responsável por ataque ou fuga. Ou seja, ela é responsável por paralisar você ou fazer com que você enfrente um desafio. Tudo com base em experiências que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua vida. Quando você quer vencer um medo, o que precisa acontecer para você vencer um medo? Quem aí acredita? O que precisa acontecer para você vencer um medo? A coisa mais simples de todas, por mais óbvia que pareça, você vence um medo enfrentando. Felipe, quando que o medo vai embora da minha vida? O medo só vai embora quando você vence ele ou quando você enfrenta ele. Ele nunca vai sumir enquanto você não passar por aquilo que é chamado de zona do caos. Enquanto você não tiver uma entropia. O que significa uma entropia? Entropia é a desordem de um sistema. Enquanto você não conseguir realizar uma entropia, enquanto você não conseguir realizar uma mudança, nada acontece. Então, medo, ele é muito natural, desde que equilibrado. Esse mecanismo do cérebro, ele busca sempre economizar energia, ele busca sobreviver. E quando você está em busca de sobrevivência, o cérebro acaba não enxergando muitas oportunidades que existem na sua vida, que existem na sua existência. Então é importante, isso está muito claro na sua vida, isso está muito simples.